Bom dia. Um dia depois das eleições. Hoje, segunda-feira, antes de ir para o trabalho, eu já me preparando, inclusive tem uma audiência logo cedo agora, eu pensando a respeito do resultado das eleições, do comportamento do candidato que foi vitorioso, Jair Messias Bolsonaro, também do candidato que perdeu as eleições, Fernando Haddad, o resultado das eleições como um todo, e eu acho que merece alguns comentários bem rápidos a respeito disso. Em primeiro lugar, o grande vitorioso dessas eleições talvez não seja o próprio Jair Messias Bolsonaro, mas seja o povo brasileiro, na medida em que nós podemos agora ter esperança de resgatar um Brasil mais sério, mais digno, mais honesto e principalmente mais verdadeiro. Por que eu digo mais verdadeiro? Eu vou ao título que eu dei a esse vídeo e que você leu, que deve ter lhe chamado a atenção. Por que Bolsonaro, que foi acusado de ser nazista, fascista, comparado com Hitler, assim por diante, venceu lá em Israel, terra dos judeus, terra onde o pessoal mais sofreu durante a Segunda Guerra Mundial na mão dos nazistas e assim por diante? Por que ele venceu com 77,27% dos votos? Vou repetir, o nazista, entre aspas, Bolsonaro, venceu em Israel com 77,27% dos votos. É óbvio, né, gente? Lá em Israel o pessoal conhece a história e sabe a diferença entre o que é ser nazista, ser fascista, ser democrata, ou ser militar e, em virtude disso, ser acusado disso tudo, né? Então isso fica bem evidente. Essa mentira não colou lá em Israel. Colou aqui no Brasil, colou em algumas pessoas, para algumas pessoas. Em contrapartida, o que nós vimos ontem após o encerramento da apuração, ou pelo menos assim, porque a apuração encerrou, salvo engano, oficial, por volta de 11 da noite, mas ali por 8 horas da noite, todo mundo já sabia que o Bolsonaro havia vencido as eleições e ele mesmo já se declarou nessa forma, fez declarações públicas, e o Fernando Haddad também. Tudo bem, vamos primeiro às declarações do Bolsonaro. O que ele falou? Ele falou em União Nacional, ele falou em governar para todos os brasileiros, em respeito à lei, em respeito às instituições, respeito à Constituição Federal. Em contrapartida, isso quem disse? Foi o nazista, foi o fascista, foi aquela pessoa que foi tão criticada nesses termos aí durante todo esse período eleitoral e já vinha apanhando desde muitos anos já. Em contrapartida, Fernando Haddad, que se identificava como o democrata, sequer cumprimentou num gesto de elegância, num gesto de reconhecimento à vitória da democracia, o candidato que venceu as eleições. Fernando Haddad fez um discurso de ódio, fez um discurso voltado para a sua militância, afirmando que vai defender as instituições. Ora, nós não precisamos da defesa das instituições pelo senhor Fernando Haddad, porque nós sabemos muito bem que instituição que ele quer defender, né? Quando ele vira e insiste, ele vira e diz, ele insiste mais uma vez em dizer que Lula está condenado injustamente, por favor. Essa é a democracia que nós temos, as leis que nós temos, baseadas na Constituição Federal que nós temos, é que condenou o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. É por isso que ele está lá em Curitiba, é por isso que ele não disputou as eleições. Então falar de condenação injusta, isso não cola mais, isso não dá mais, sabe? Não faz sentido a gente ficar insistindo em ouvir esse tipo de bobagem. O Brasil, na verdade, depois de ontem e a partir de agora, especialmente a partir de 1º de janeiro, vai ter uma oportunidade única de amadurecer. O Brasil, nós brasileiros, precisamos amadurecer. Nós precisamos abandonar velhos ranços, velhos hábitos da política, velhos hábitos de partidarismo desnecessário e colocar o Brasil, sim, acima de tudo. Este foi o lema da campanha do capitão Jair Messias Bolsonaro, que o levou à presidência da República. Colocar o Brasil acima de tudo. Nós precisamos de mais patriotismo, nós precisamos de mais seriedade, nós precisamos de mais ética. E tudo isso nós só alcançaremos se passarmos a privilegiar a verdade. Ontem, a mentira mostrou a sua verdadeira face. Ontem, o democrata, entre aspas, Fernando Haddad, demonstrou que a democracia dele é só quando ele ganha. Se ele vence as eleições, existe democracia. Se o PT está no poder, se a esquerda está no poder, e a esquerda que eu me refiro a PT e PSDB, os dois andam juntos, de mãos dadas, tá? Isso aí, basta ver os livros de história recente, os jornais, para a gente perceber isso. Se os dois vencem, um ou outro vence a eleição, existe democracia. Se os dois, ou um ou outro,
perdem a eleição, se não estão os dois ali, ou de forma conjunta ou separada, então a democracia acabou. Fala sério, né? Bola pra frente, gente, bola pra frente. Agora é Brasil, vamos colocar o Brasil em primeiro lugar, vamos colocar o patriotismo em primeiro lugar e vamos privilegiar a verdade e acabar com as mentiras. Se nós conseguirmos fazer isso, se Jair Messias Bolsonaro, ocupando a presidência da República a partir de 1º de janeiro, conseguir, de fato, trazer a verdade histórica do Brasil à tona, será um grande passo para nós todos brasileiros amadurecermos enquanto povo e enquanto nação. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus, uma boa semana.